A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Yaya Garcia, capítulo 6, parte 2. Yaya não insistiu, mas 2 ou 3 domingos depois, estando na chácara, interrompeu a conversa geral para perguntar a Estela se deveras lhe tinha afeição. Já disse que sim, acudiu Estela. Mas gosta muito de mim? Muito, repetiu Estela, prolongando a primeira sílaba. Por que não vem morar comigo? Riram-se os outros. Estela beijou-a na testa. Ficando sós a viúva e Estela, jogaram uma partida de cartas, mas jogaram sem atenção. Depois tomaram chá, mas sem apetite. Finalmente dormiram, mas sem sono. Talvez a mesma ideia as preocupava. No dia seguinte, Estela perguntou sorrindo à viúva. Se eu lhe disser que já achei um projeto de marido? Quem? O Luiz Garcia. Valéria apertou-lhe as mãos. Excelente homem, disse ela. Marido digno e capaz. Conheço-o há muitos anos. Nunca desmereceu da nossa estima. E amam-se? Isso agora é mais complicado, replicou Estela. Não posso dizer que o amo. Contudo, desejaria ser sua mulher. Talvez ele não deseje ser meu marido, mas é por isso mesmo que a consulto e lhe peço que me diga. Uma vez que aprova a escolha, se posso esperar reciprocidade e se devo. Não deves dizer nada, incumbo-me de tudo. Valéria não ocultou o contentamento. Não lhe tinha ocorrido nunca a ideia de os casar. Yaya fê-la nascer. Estela abriu-a em flor. Só faltava o fruto, e era justamente a parte difícil, porque a índole de Luiz Garcia afigurava-se-lhe inteiramente avessa ao desejo de contrair segundas núpcias. Mas Valéria não desanimou. Não se pode dizer que ele seja o ideal de todas as noivas, pensava ela. Não tem a expansão nem o verdor da primeira idade, mas deve ser um excelente marido. Luiz Garcia tinha agora a melhor posição. Obtivera uma promoção de emprego e, mediante isso e alguns trabalhos extraordinários que lhe eram confiados, pôde ficar inteiramente a coberto das intempéries da vida. Estabelecera o futuro da filha e restaurara as alfaias da casa, não por si, mas com a intenção de ser mais agradável a Yaya. Estela, entretanto, impunha uma condição. Não desejo parecer que me ofereço, disse ela. Seria desairoso para um e para outro, e não seria realidade. Que te ofereces, não, mas quem me pode impedir de ter adivinhado que o amas? Disse a viúva maliciosamente. Ou que o aprecio, emendou Estela. Para um bom casamento não é preciso mais. Luiz Garcia não ficou pouco admirado quando Valéria daí a dias lhe perguntou se não tinha vontade de passar as segundas núpcias. Sorriu e ergueu os ombros. Mas, insistindo, a viúva respondeu que a ideia de casar já era serôdia para ele. Não diga isso, tornou Valéria. Yaya está quase moça, vai deixar o colégio. O senhor vive só e tendo de dar companhia à sua filha, é melhor que lhe dê uma madrasta. Luiz Garcia abanou resolutamente a cabeça. Não tenho vocação para o casamento, disse ele, depois de uma pausa. Minha verdadeira vocação é o celibato. Foi por isso que enviuvou? Casei-me uma vez, é verdade, mas não foi por amor. Além de que, era rapaz. Quando teimo em alguma coisa, é difícil que não vença, disse a viúva depois de alguns instantes. Há 2 pessoas de quem gosto muito, ela e o senhor, ambas dignas uma da outra, e eu entendi que as devia casar, e hei de casá-las.
Por que está a sorrir com esse ar incrédulo? Como Luiz Garcia não respondesse e continuasse a sorrir, Valéria ergueu-se e foi até a varanda, donde se olhava para a chácara, depois voltou-se para dentro. Hã de ver sua noiva, disse ela. Luiz Garcia foi até a varanda. A viúva apontou-lhe para o grupo de Estela e Yaya. Na chácara havia um canteiro circular plantado de grama, no centro do qual jorrava a água de um repuxo. A bacia deste era orlada de plantas cujas folhas largas, rajadas umas de escarlate, outras de branco, interrompiam a monotonia da relva. Dessas folhas colhera Estela algumas, entretecera os talos, formando uma capela, a pedido de Yaya. Quando Luiz Garcia chegou à janela, a moça concluiu o difícil trabalho. Uma vez pronto, Yaya, que olhava para ela, infantilmente ansiosa, inclinou a cabeça. Estela cingiu-a com a grinalda rústica, depois recuou alguns passos, aproximou-se outra vez, consertou-a melhor. As folhas caíam-lhe sobre os ombros irregularmente e erguiam-se sobre a cabeça, e o todo daria ideia de uma naia de casquilha. Estela mirou-a alguns instantes, inclinou-se para ela e beijou-a repetidas vezes. Yaya quis pagar-lhe o trabalho e a carícia, devolvendo-lhe a grinalda e colocando-a ela mesma na cabeça. Estela recusou, mas, como a menina insistisse, batendo impacientemente o pé, cedeu ao desejo infantil. Inclinou-se e Yaya, que trepara a um banco, cingiu-lhe a cabeça como a outra lhe fizera, e, satisfeito seu capricho, saltou do banco ao chão. Nesse momento, como Valéria falava a Luiz Garcia, não viram esses dois que a menina, saltando precipitadamente e mal, caíra na areia. Só deram pelo desastre ouvindo um pequeno grito angustioso de Estela. A moça correra à menina para a fazer levantar. A queda fora pequena, e Yaya procurava sorrir, mas um seixo que havia no chão e sobre o qual caíra o rosto fizera-lhe uma leve escoriação na face. Não foi nada, dizia ela. Nada, você feriu-se. Ora isto, papai há de dizer. Anda cá. Estela levou a menina pela mão até o repuxo, molhou o lenço na água, lavou-lhe o sangue da face, inclinada sobre ela, que sorria voluntariamente. Nesse momento, Luiz Garcia, que havia descido logo, chegou ao grupo das duas. Não foi nada, papai, disse Yaya, lendo o rosto do pai, o motivo que o trouxera. Foi pular do banco e cair. Foi bem feito. É para eu não ser travessa. Luiz Garcia estendera a mão direita sobre a cabeça da filha e examinava-lhe a escoriação, que era pouco mais de nada. Tranquilizou-se e repreendeu-a levemente. Estela, que interrompera a operação, concluiu-a dizendo que o caso era de pouca monta, mas podia ter sido mais grave. Luiz Garcia agradeceu-lhe o cuidado e o obséquio. Demais, a culpada fui eu, disse Estela. E sem desculpa, porque não sou criança. Vamos, continuou ela pegando na mão da menina. Então, perguntou a viúva Luiz Garcia logo que este voltou a ter com ela. Não falemos nisso. Ou faça-me um milagre, disse ele secamente. Não obstante a comoção que lhe ficou do procedimento afetuoso de Estela em relação a Yaya, Luiz Garcia riu no dia seguinte ao lembrar-lhe a proposta de casamento. Quando lá voltou, não ouviu falar mais em semelhante assunto, nem Estela lhe deu a entender a menor pretensão. Pareceu-lhe que Valéria consultara apenas o seu desejo particular. Tratando a moça de perto, Luiz Garcia havia já observado duas coisas. Primeiro, o resguardo com que ela procedia, sem ostentar a intimidade de Valéria, nem cair nos ademanes da servilidade.
Depois, um ar de tristeza, que era a sua feição habitual. Concluiu que Estela devia padecer ou ter padecido alguma vez. Apreciou, além disso, algumas de suas qualidades morais. Supô-las verdadeiras, mas supô-las também caducas, como as graças do rosto ou como a flor do campo. Com a diferença, dizia ele, que há um prazo fatal para que as graças percam o primitivo frescor e a flor expire o seu último cheiro, ao passo que a natureza social tem a descriptude precoce e um princípio de corrupção, que destrói em breve termo todas as florescências do primeiro sol. Estela não desistira da ideia e cogitava um meio de chegar à execução. Não obstante a confiança da viúva que lhe dizia: descansa, a rede está lançada. Era justamente essa ideia de rede que repugnava ao espírito direto e simples de Estela. Entretanto, cada dia que passava vinha confirmar a eleição da moça. O resto foi obra de Yaya, obra dividida em duas partes, uma voluntária, outra inconsciente. Voluntária porque também a menina, no silêncio laborioso de seu cérebro, construíra o projeto de os unir, e o dissera mais de uma vez a um e a outro. Inconsciente porque o amor que a ligava a Estela foi a mais poderosa força que modificou o pai. Era uma afeição intensa a dessas duas criaturas. Ao passo que Yaya dava a Estela uma porção de ternura de filha, Estela achava no amor da menina uma antecipação dos prazeres da maternidade. Luiz Garcia testemunhou esse movimento recíproco e, por assim dizer, fatal. Se Yaya devesse ter madrasta, onde a acharia mais completa? Discreta, moderada, superior a seus anos, Estela tinha as condições necessárias para esse delicado papel. A primeira insinuação da viúva foi a causa primordial, mas o tempo, a convivência, a afeição das duas, a necessidade de dar segunda mãe à menina, e antes legítima que mercenária, finalmente a certeza de que Estela não repugnava a solução, tais foram os primeiros elementos da decisão de Luiz Garcia. Faltava só o milagre, e o milagre veio. Yaya adoeceu um dia em casa de Valéria, e a doença, posto que não grave nem longa, deu ocasião a que Estela manifestasse de modo inequívoco toda a ternura de seu coração. Luiz Garcia foi testemunha da dedicação silenciosa e contínua com que Estela tratou da doente. Esse último espetáculo desarmou-o de todo. Entre eles, o casamento não era a mesma coisa que costuma ser para os outros. Nada tinha das alegrias inefáveis ou das ilusões juvenis. Era um ato simples e grave. E foi o que Estela lhe disse a ele no dia em que trocaram reciprocamente as primeiras promessas. Creio que nenhuma paixão nos cega, e se nos casamos é por nos julgarmos friamente dignos um do outro. Uma paixão de sua parte em relação à minha pessoa seria inverossímil, confessou Luiz Garcia. Não lhe atribuo. Pelo que me toca, era igualmente inverossímil um sentimento dessa natureza, não porque a senhora o não pudesse inspirar, mas porque eu já o não poderia ter. Tanto melhor, concluiu Estela. Estamos na mesma situação e vamos começar uma viagem com os olhos abertos e o coração tranquilo. Parece que, em geral, os casamentos começam pelo amor e acabam pela estima. Nós começamos pela estima, é muito mais seguro. O casamento foi aprovado pelo Sr. Antunes com a mesma alma com que um réu sancionaria a própria execução. Não somente se lhe iam embora esperanças muito menos modestas, como lhe repugnava o caráter do genro. Não cedeu sem hesitação e luta. Hesitação perante a viúva, luta em relação à filha, mas cedeu, porque ele nascera para não resistir.
Hábil, no entanto, em exprimir algum lucro dos males inevitáveis, uma vez perdida a confiança na eficácia da recusa, aceitou o acordo não somente com aparência cordial, mas ainda entusiasta. O dote faz-lhe foscas, gemia ele filosoficamente. A viúva serviu de madrinha a Estela. Sua alegria era sincera e tanto ou quanto desinteressada. Quase se não lembrava já do perigo que, 2 anos antes, lhe atordoara o espírito. As cartas de Jorge eram tão livres de qualquer opressão, tão exclusivamente militares. Além disso, a consciência ficava satisfeita de um desenlace que, de certo modo, compensava a perda, se alguma perda havia causado a Estela. Finalmente, a satisfação com que a viu aceitar casamento, aliás sugerido por ela própria, e a felicidade de que foi testemunha durante os primeiros tempos, deram-lhe a convicção de que a moça estava já inteiramente isenta em relação ao filho. Não obstante a paixão deste, tinha fé que o tempo fizera sua obra.